aí entra em cena o chamado império da violência. Ou seja, quando não funciona nenhuma coisa e a outra, funciona o cacete mesmo. Tá? É assim que o Estado brasileiro faz. Tá? Na dúvida, utiliza o poder e o monopólio da força física para realmente calar a população, para criar, através da censura, obrigar as pessoas a limitarem aquilo que podem dizer ou não podem dizer. Então, cria-se toda uma lógica de censura. Né? Há uma violência política do Estado mesmo. Tá? Aqueles que têm visões de mundo que não correspondem aos interesses das elites no poder, então eles vão sofrer realmente as consequências da chamada ditadura. Tá? Então, a violência ela sempre é uma alternativa quando essas elites não se veem em condições de se manter no poder. E foi por conta disso que no Brasil criaram-se e surgiu 2 vezes ditaduras no Brasil. De 37 a 45, foi a ditadura do Estado Novo, uma ditadura civil, né, quando Vargas assumiu o poder no sentido literal da palavra e utilizou também da violência política, quando ele percebeu que a lógica de fazer, de seduzir as massas não era suficiente para manter os interesses da elite no poder. Então, aí você tem a violência civil. E depois, em 1964 a 85, quando a gente tem realmente a chamada ditadura militar. Foram 21 anos de uma ditadura extremamente violenta, e que impôs uma determinada face de poder que, ao mesmo tempo, garantia a ordem na sociedade, porque, afinal de contas, se não fosse a ordem, era o cacete que vinha mesmo, né? E, ao mesmo tempo, garantiu que os interesses das elites, sejam as elites econômicas ligadas aos antigos oligarcas, sejam as elites econômicas ligadas à burguesia nacional e aos seus ramos internacionais aqui no Brasil, vão se manter no poder. Ou seja, a população, né, gente, sempre se deu mal com a ideia com a República no Brasil, né? Por quê? Porque uma hora a República estava controlada pelos grandes fazendeiros, outra hora estava controlada pela burguesia nacional, que tinha interesse em desenvolver a sua indústria a partir de interesses muito particulares, ainda que nesse momento determinados direitos tenham sido garantidos. E nos momentos em que as elites sentiram que não conseguiam manter-se no poder e garantir os seus interesses, elas iam para o cacete mesmo, porque tem o monopólio da força física. Vocês sabem que os presidentes da República, historicamente, são os comandantes em chefe das Forças Armadas e utilizam esse poder de acordo com os seus interesses. Na época em que a ditadura militar vai acontecer, isso vai ser duplamente sofisticado. Afinal de contas, não só o presidente ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, como ele próprio é um representante dessas mesmas Forças Armadas. Durante esses 21 anos, gente, a população não tinha, para vocês terem uma ideia, o direito de votar diretamente para presidente da República. Ela votava num colégio eleitoral, que esse colégio respaldava o presidente escolhido lá pelos militares no clube militar. Então, havia uma limitação do poder político da população. Foi assim que foi construído, foi construído o progresso e a ordem no Brasil, que nem está ali. Vocês estão vendo aquele desenho ali, aquela charge do Latuf, que mostra um pau de arara, uma forma de tortura usada. Vocês sabem que a tortura foi usada em larga escala nesse período para manter o poder na mão de quem estava no poder, tá certo? E é justamente desse jeito que vai ser feito isso daí. Mas para que você possa manter o poder nesse momento, não basta a violência política.
Até porque a violência política, né, por si só, ela não dá conta de garantir essa situação. Então é preciso também uma mentalidade patriótica. É nessa época que surge o chamado ufanismo, né, que é uma forma de valorização excessiva da ideia da pátria como uma grande família, né? Ora, essa pátria como uma grande família, é o grande pai, ele é pai, inclusive, para castigar os seus filhos quando eles estão desobedientes, né? E é exatamente nesse contexto em que questionar o governo ou falar qualquer coisa contra aquilo que está sendo praticado é o mesmo que trair a pátria, né? Ou seja, essa pátria se transformou num verdadeiro carrasco da população brasileira. Nessa época, jornais, rádios, músicas são censuradas, ouve-se apenas aquilo que quem está no poder quer que seja ouvido e vê-se apenas aquilo que quem está no poder quer que seja visto. Tá? Os partidos políticos, sindicatos, algumas organizações, algumas outras instituições são literalmente fechadas, tá? Proibido o funcionamento dessas instituições, e nesse período aí você tem um período de grande violência política. Apesar da violência política, ironicamente, é um período de desenvolvimento econômico. Você fala assim, mas que contradição que é essa? Qual que é a questão, gente? É que esses militares, principalmente que assumiram o poder a partir de 64, diferente dos que nós temos no governo hoje, tá? Eram militares patrióticos, no sentido sincero da palavra. Eram nacionalistas. Então, se por um lado havia uma grande violência acontecendo nos porões da ditadura, por outro lado, havia realmente um interesse de quem estava no poder de fazer o desenvolvimento industrial do Brasil. E esse desenvolvimento acontece principalmente por quê? Porque o Brasil se transforma nesse período, ele deixa de ser uma nação subdesenvolvida para se tornar uma nação desigualmente desenvolvida. O que significa dizer isso? Que há um investimento de toda a população na produção econômica, aumenta o trabalho nesse período, atinge-se uma dinâmica de, se não pleno emprego, mas de grande emprego nessa época, e há um investimento em infraestrutura, construção de infraestrutura, o Brasil está crescendo, e aí surge o período chamado milagre econômico, que na prática é um milagre construído pelas mãos dos trabalhadores, mas que vai fazer com que o país, ironicamente, né, cresça nessas condições. Tá? Cresce, mas não distribui a riqueza de quem cresceu. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um país em que você tem uma distinção muito mais clara entre ricos e pobres. Ou seja, enquanto o Estado vai se fortalecendo e o país vai crescendo, os ricos vão cada vez se tornando mais ricos. E os pobres, por sua vez, apesar de trabalhar muito, vão se tornando cada vez mais pobres. Por isso que eu digo que a gente passa por um período do desigualmente desenvolvido. Tem desenvolvimento? Tem. O país cresce economicamente? Cresce. Mas divide a riqueza que foi produzida? Aí não. Tem até uma fala de um ministro da Fazenda da época, que hoje é vivo, é deputado federal, chamava Delfim Neto, que ele dizia o seguinte: não, primeiro tem que crescer para depois dividir. Passou 20 anos crescendo, a elite enriquecendo, e essa distribuição e essa divisão nunca aconteceu. Por isso que o Brasil é, ironicamente, um país em tese desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, o mais desigual do mundo. Por quê? Porque a riqueza ficou concentrada nas mãos de determinados grupos. E é nesse processo que vai ter um crescimento muito grande da inflação, da dívida externa. Há um crescimento desordenado das cidades. As cidades crescem de forma extraordinária nessa época. Tá? E assim,
o Império da Violência se transforma no terceiro modelo dessa sociedade. A partir de 1989, o que vai acontecer? Vem a Nova República. E com a Nova República, o que é que vai acontecer? O Brasil vai passar a viver um período em que esses três modelos que eu falei agora, eles meio que se combinam entre si e se relacionam. Então vai ter muito dessa coisa do voto de cabresto, do curral eleitoral. A gente ainda hoje encontra esses mecanismos por aí. Tem muita gente comprando voto ainda. Tem muita gente distribuindo santinho à custa de... distribuindo chaveirinho à custa de voto. Tem muito clientelismo ainda. Por outro lado, tem muito desse populismo ainda. Essa dinâmica de promessas, né, na verdade, acabou, de certa maneira, sofisticando esse voto de cabresto. E tem muita violência, né? Há exemplo, por exemplo, do que acontece no Brasil hoje, em que a cada 23 minutos um jovem negro é morto na periferia. Então, essa combinação, quando termina esses 100 anos de república e surge a nova república a partir da nova Constituição de 1988, essas contradições elas vão ser trazidas, tá? Como a gente vê ali nessa imagem, que eu acho maravilhosa, eu adoro esse quadro aí, porque ele representa bem essa nova república que surge. Então, você tem uma nova Constituição, que é a Constituição Cidadã, que garante um monte de direitos para a grande maioria, mas, na hora do vamos ver, a população está lá na sarjeta, lendo e achando bonito, que fala que vai ter comida, que vai ter saúde, que vai ter casa, que vai ter moradia, mas o povo continua na sarjeta, continua ganhando muito mal, continua nessas condições. E assim é que nós chegamos à república que nós temos hoje. Bom, de uma forma geral, esse é o tema que eu queria ter desenvolvido hoje. Eu queria mostrar para vocês que esse modelo, eu até me demorei um pouco mais, essas contradições ao longo desses últimos 100 anos, elas construíram a república que nós temos no Brasil, e assim essa república se desenvolveu e chegou ao que nós somos hoje.